E aí, salve meus queridos! Chegamos à nossa Mag Live 11, a sua dose semanal de iluminação fotográfica, mais uma vez está garantida. E essa live, assim como algumas outras que a gente fez, ela está sendo gravada, porque nesse dia, agora mesmo que ela está sendo transmitida, está rolando a 12ª edição do Workshop Mag aqui no meu estúdio. E se você quer saber mais sobre esse workshop, ainda tem mais uma edição somente esse ano, pelo menos é o que está no nosso calendário. E tem um link aqui embaixo na descrição para você se informar melhor e saber mais. Vim aprender iluminação aqui comigo, numa turma reduzida e numa experiência bastante exclusiva. Então, bem, eu preparei algo diferente para essa live hoje e achei que tem tudo a ver com o momento que ela está acontecendo. Mas antes eu vou dar um salve para os padrinhos, né, gente? Eu não poderia deixar. Então, um salve aí para Evoto, um salve Digipix e um salve Lumitec também, que são os padrinhos da live, é quem possibilita a gente estar levando, a gente levar isso aqui para sua casa, para o seu escritório, para o seu celular, para o seu tablet, para o seu note, para você estar compartilhando isso aqui junto com a gente. Perfeito? Então, olha só, o que que eu pensei para essa live nossa de hoje? É, a gente está na Mag Live 11, mas na verdade são 12 lives já, né? Porque a primeira live foi a live de número 00. E dessas 12 lives, eu acredito que 10 lives foram fotografando. Então eu tive essa ideia de dar uma recapitulada nas lives, no que a gente fez. Muitas vezes durante a live eu tô ali é, criando a foto muito focada em falar da luz, né? Em falar da iluminação, dos detalhes de como eu quero chegar na luz perfeita, mas nem sempre eu tenho tempo de falar do que me inspirou, por que eu pensei naquela imagem, por que eu pensei em criar aquilo. Às vezes compartilhar com vocês uma referência que eu tenho, alguma coisa que eu goste e que eu curta e que faça sentido para mim. E eu acredito que isso acrescenta muito assim, ajuda muito a entender o que faz parte do meu repertório, o que faz parte daquilo que eu acredito, que eu gosto de fazer, e mostra por que minhas fotos são as fotos que são. Seja lá o que elas forem, mostra por que elas são o que são. Então, a minha ideia foi trazer aqui um pouco das minhas referências e falar um pouco dos bastidores. Eu espero poder trazer coisas que não foram ditas durante a live e que possam acrescentar para vocês. E se por acaso você não assistiu uma live ou outra, você vai ter um pequeno guia aqui do que foi feito até agora e talvez buscar essa live para você poder assistir depois ou quando puder e se interessar no seu momento aí na fotografia. Perfeito? Tudo certo aí, Caio? Para a gente começar? Então, bora. Olha só. Então, eu separei aqui todas as fotos, né, que a gente usou nas lives, né? Eu tenho aqui um arquivo de notes aqui. Quero fazer algumas anotações com vocês de mostrando um pouco do bastidor ou de alguma coisa que eu tenha feito, às vezes a luz de onde está vindo. Eu não lembro, gente, exatamente de cabeça todas as luzes de onde elas vieram exatamente, mas eu quero fazer algumas pontuações para vocês. Então, vamos puxar aqui, Caia, a minha tela para compartilhar com o pessoal. Bem, nossa primeira live, gente, essa foi a 00, foi com a Duda, fazendo esses retratos em PIB aqui no estúdio, né? E uma coisa que eu achei importante trazer, primeiro, gente, eu queria fazer algo que fosse bastante confortável para mim. Primeira live, né? Já fotografando, tem aquele fator friozinho na barriga que ele ainda existe, né? Ele não acabou ainda não, ele ainda tá lá. Mas eu queria criar algo é, que pudesse que pudesse ser gostoso de fazer, suave, mas acrescentar alguma coisa para vocês. E uma das coisas que eu vejo os fotógrafos mais procurando quando me procuram para fazer um workshop, por exemplo, é como deixar a luz do estúdio, a foto do estúdio
ou deixar a luz suave, bem suave, parecendo uma luz de janela, mas as pessoas querem uma luz suave que não seja chapada, que não seja uma luz sem graça. E na real, gente, comprar uma luz grande e usá-la super afastada vai te gerar uma luz muito fácil de fotografar, muito gostosa. A pessoa pode movimentar à vontade, é aquela luz que tem baixo risco de alguma coisa não ficar legal. Mas também é uma luz comum, assim. Não é uma luz que te destaca, não é uma luz que te diferencia. É tipo aquela zona segura. É jogar o jogo mais seguro possível para garantir o mínimo de resultado aceitável possível. E eu acho difícil você esperar grandes evoluções no seu trabalho sempre ficando ali na zona segura. Então nessa live eu quis mostrar assim, como conseguir mais contraste, como buscar o caminho das sombras. Eu acho que, na verdade, quase toda live eu estou caminhando um pouco para esse raciocínio de uma foto com mais sombra, com mais dramaticidade, porque é o que eu gosto, né? Mas eu quis trazer isso aqui nessa live e, muito importante, eu fotografei com speedlights, que é não sei, é um mito, um paradigma que muito fotógrafo tem, que, putz, speedlight não é legal, não fica bacana usar, não funciona para mim, ou não vai me dar a luz de estúdio, não é uma luz profissional e para mim, assim, gente, luz é luz, né? Luz é luz, sai de qualquer fonte, não é a luz que vai dizer se o seu trabalho não é o tipo de fonte de luz que vai dizer se o seu trabalho é profissional ou não. Perfeito? Então a gente começou com essa produção aqui com a Duda. Caio, será que a gente consegue diminuir um pouquinho o PIP aqui, só para eu. Porque vai ter muita foto grande aqui no canto direito. Ou então, se você quiser me jogar para a esquerda, com bastante carinho, é claro. Isso, porque daí sempre as maiores vão estar para cá, assim. Isso, beleza. E aí, gente, essas fotos, então, a gente começou, se eu não me engano, essa primeira daqui, ela tem três fontes de luz. E aí, no final, eu pus uma quarta aqui, apontada lá para o fundo, para criar uma separação, sabe? Para dar essa descolada nela do fundo, para dar um charme ali no fundo da imagem. Depois eu fiz a Duda assim, sentada no chão. Isso é um papel, né? Os meus fundos infinitos aqui são de papel. Acho papel muito prático, viu, gente? Tem gente que me pergunta assim, por que que você não pôs alvenaria e tal? Primeiro que eu não queria matar o meu chão, que é de taco, né? Vocês já viram aí em outras lives, eu gosto desse taco. O taco aqui do estúdio deve ter uns 80 anos, por aí, né? É um prédio bem antigo aqui. E eu gosto desse charme, né? Eu posso dar uma cara de sala de estar aqui, de escritório, de um canto de casa, quando eu quiser. E quando eu quero criar um fundo de estúdio, eu uso papel. E o legal do papel é que muitos, eu tenho, sei lá, umas 8, 9 cores diferentes aqui que eu posso usar sem precisar pintar, manutenção muito baixa. Tá certo que o papel tem um custo, né? À medida que ele vai sujando, você vai tendo que trocar e tal, mas tudo bem, qualquer fundo vai ter os seus prós e os contras. Então, voltando aqui, né, para a foto da Duda, eu lembro que eu fiz ela com o strip light. Então, eu usei o strip, tipo, bem lateral, assim, ó. A Duda tava assim, deixa eu organizar esse estúdio aqui, colocar essas luzes pro canto aqui. Tá guardada essas, viu? Estão guardadas essas. Então, eu falei um pouco sobre angulação, de às vezes usar uma angulação mais aberta, assim, da luz, em vez de usar ela só no 45. Falei isso em várias lives, na verdade, não foi só nessa. E aí falei que quanto mais contrastada a luz, mais você precisa cuidar da sua direção. E tudo tem um custo, gente. E o legal da fotografia é você brincar com esses prós e contras. Quer um diafragma muito aberto? Você pode perder foco. Você corre risco de perder foco em várias fotos. Mas você ganha o quê? Você ganha um fundo mais desfocado. Eu quero uma velocidade bem baixa. Você corre o risco de ter sua foto mais tremida. Mas você pode conquistar um efeito de movimento na imagem. Então, eu gosto da fotografia que ela tem esses prós e contras que você tem que estar sempre
operando entre eles. Então, o caminho de uma foto com mais sombra, com mais dramaticidade, é te forçar, é te pedir mais atenção na direção, que ela tem que ser muito específica, mas ela te premia com fotos mais únicas, né? Com imagens mais únicas. Então, essa foi a foto que a gente fez no final da live. Perfeito? E aí, a gente chegou para a live seguinte. Ah, que aí eu não estava fotografando aqui no estúdio. Eu trouxe um trabalho que eu já tinha fotografado para trazer um review para vocês. Então, fiz um review bastante passo a passo assim desse trabalho, mostrando o que que eu usei, as luzes que eu usei. E aqui, a Laura é uma ourives e ela é minha vizinha aqui de andar no prédio do estúdio. E aí eu fiz essa produção. Fiz os retratos dela. Lá no estúdio dela, ela tem esses fundos com essas lâmpadas tubulares. Aqui, ó, aqui dá para você ver uma, aqui dá para você ver outra. Então, o estúdio dela já tem esse universo de cores assim muito interessante. E aí eu levei meus speedlights de novo, com filtros de cor, para complementar essas cores, para seguir as cores que já tinham nas lâmpadas tubulares lá do estúdio dela, mas para adicionar pontos de luz e de cor aonde eu queria. E o legal que eu lembro que eu ressaltei nessa live, eu fiz ela com 3 speedlights e 3 refletores padrão, que é o refletor standard. 3 speedlights, 3 refletores padrão e, claro, tripés, né? Mas olha que set básico, assim. E, putz, eu particularmente eu gosto muito dessas imagens porque cor e luz é um universo que me agrada demais, assim. Particularmente eu curto muito. E olha só, não demandou nenhum equipamento ultra sofisticado, nenhuma luz, tipo, super potente e tal. Então é legal, né, a gente saber que às vezes aquele speedlight que está lá no cantinho da bolsa, ou um refletor, que é um modificador barato, assim, pode te trazer resultados legais. E eu usei o refletor aqui com as colmeias, porque eu precisava de pontinhos de luz bem específicos. A luz não podia vazar muito no entorno, porque senão matava a luz do fundo. E aí eu curti fazer esses retratos lá. Eu lembro que aqui também, ó, essas lâmpadas que estão aqui, ó, elas são essas lâmpadas que estão aqui e aqui, ó. Eu desenrosquei elas daqui e levei lá para o estúdio dela, porque são lâmpadas smart. Então eu consigo nessas lâmpadas, por exemplo, né, ajustar a potência ali, ó. Tô aumentando a potência ali e baixando. É, consigo também, é claro, né, trabalhar com cores, ó. Então eu levei essas lâmpadas para lá e aí eu reforcei o azul, porque as lâmpadas aqui não eram de tom azul, eram lâmpadas, né, como essas amarelas que eu tenho lá na ponta ali ou aqui no espelho. É, putz, e de onde eu tirei essa ideia, né? Eu gosto muito de estudar iluminação pela galera do audiovisual e do cinema. E eu já vi kits, se eu não me engano, da Godox mesmo, por exemplo, dessas lâmpadas que os caras carregam, porque às vezes você chega num local, sei lá, você fotógrafo pode estar chegando aí no escritório, numa clínica, e se você tem umas lâmpadazinhas smart, você pode substituir as do local e dimerizar, deixar na potência que você quer, ou às vezes você quer mudar a cor, você pode personalizar aquilo ali muito fácil. Às vezes só o fato de poder dimerizar já é muito legal porque te possibilita deixar a luz é, na intensidade que você quer. Às vezes é uma luz ali que está muito forte ou muito fraca e você queria trazer mais. Então, levei minhas lâmpadas e reforcei e criei um azul ali, né? Porque ela era num tom, sei lá, luz do dia, alguma coisa assim. E, putz, eu gostei demais de fazer esse trabalho. Eu lembro na live em si, eu ressaltei muito isso aqui, ó. Percebe que a luz dessa foto, por exemplo, aqui, ó, a luz que está fazendo o rosto dela está vindo daqui, né? É uma luz que já pré-existe. Eu coloquei um refletor com speedlight aqui atrás, né? Com filtro azul. Fiz essa foto.
Aí depois eu fui fazer um close na mão dela. Percebe que se eu simplesmente chegasse perto, não tinha azul vazando na mão dela. Mas o que que eu fiz? Eu vim com esse flash daqui, eu trouxe ele daqui. Deixa eu limpar esse desenho aqui, gente. Eu trouxe ele daqui pra cá, pra daí o azul vazar na mão dela. Daniel, por que que você fez isso, cara? Qual que é a necessidade disso? Criar uma unidade visual. É pensar no ensaio como um todo. Então, para mim, se esse ensaio está sempre dialogando com tons de azul, de amarelo, em algumas outras fotos tem o vermelho também, faz sentido para mim que mesmo nos closes, eu mantenha esse padrão para criar uma unidade visual entre as fotos, para não parecer para não criar uma certa desconexão entre uma imagem e outra. Então, eu busquei manter essa história. A mesma coisa aqui, por exemplo. Ó, então, você está vendo aqui, eu fiz essa foto dela. Ó, tem essa tubular aqui, mas eu adicionei um flash aqui, ó, com um refletor e um filtro que é um amarelo meio mostarda. Não é um amarelo desses que vem no kit de filtro para flash e speedlight, não. É um amarelo diferente, assim, que ele tem um tom diferente. Então, eu gosto também de buscar nas lojas, né, de filtros, filtros com tons diferentes, para eu não ter um amarelão convencional ou um vermelho convencional, para eu ter tons mais únicos, sabe? Tons mais meus, assim, que tem mais um toque mais singular, não é um amarelo que está aí em qualquer kitzinho de filtro para flash. E aí fiz essa foto, né? Quando eu fui fazer o close, eu busquei trazer esse amarelo de trás dela para cá, ó, para também na foto do close vazar um amarelo aqui, ó, para criar essa identidade visual entre as imagens, que eu acho muito importante. E aí, falando sobre esse universo da cor, né? Eu quis trazer essa referência de um fotógrafo assim da era clássica, que o nome dele é Guy Bourdin. Me desculpem se eu estiver pronunciando errado, mas tá o nome aí para vocês colocarem no Google, onde vocês forem pesquisar. E são fotógrafos assim que existe até do Guy Bourdin não existe tanta coisa, mas tem um vasto material sobre eles. Às vezes falando sobre as referências deles, sobre o universo visual deles, sobre o background, a história deles, onde eles nasceram, o que que inspirou eles. E eu acho tão legal, tem tanto material sobre os fotógrafos mais antigos, e às vezes a gente fica só pesquisando a galera de hoje em dia, e às vezes não tem muito, às vezes você só consegue ver o resultado final das pessoas. Então eu gosto muito de ir nos fotógrafos clássicos ou de outros tempos, porque tem um vasto material sobre eles, né? Não que tenha sobre os contemporâneos, mas eu quero dizer sair daquelas fontes mesmas de todo mundo, sabe? Então eu gosto de fazer essas pesquisas. E aí o Guy Bourdin é esse cara que ele mexeu muito comigo, assim, porque ele não usa a cor. Ele não usa a cor tipo um pastel, um tom levinho. Ele usa a cor com intensidade, assim, com vibração. Eu acho isso bonito. Acho bonita a forma como ele posiciona um corpo, assim, na imagem, de uma forma nada óbvia, assim, sabe? De uma forma. Ele trabalhou muito com uma marca de sapato, sabe? Se eu não me engano, chama Charles Jourdain. E ele fez muitas campanhas para essa marca, né? Fez muitas colaborações criativas para essa marca. Então eu acho que boa parte dessas ideias vinha do porquê dele estar trabalhando com uma marca, né? Com essa marca de sapatos. Mas eu gosto tanto das fotos dele, assim, e às vezes quando ele adiciona um ponto de cor, é de uma forma muito inesperada, assim, muito visual, muito impactante. Então, eu gosto de usar a cor sem muito pudor, assim, usar a cor com coragem, com vibração. Então, acho que a gente muitas vezes tem muito medo da cor, né?
E aí tá sempre naquele espaço seguro, tudo muito monotonal, tudo muito levinho, tudo muito pastel, nada contra assim. Mas e se você experimentar um outro caminho, né? Uma outra orientação, uma outra direção. Beleza, seguiu para a próxima live e aí a gente caiu nessa live da Paula, que aí eu trouxe essa cortina, criei esse cenário no estúdio, criei planos, né? Criei planos nessa imagem. E tem algo, tem várias coisas que eu queria falar sobre essa foto. Eu vou ter que dar uma segmentada, porque senão ficaria horas numa mesma imagem aqui com vocês. Mas, primeira coisa, percebe que muitas das minhas fotos, a modelo está sempre virada para lá, ó. Ela está sempre virada para lá. Por quê? O nosso sentido de leitura, ele vem daqui para lá, né? Então eu acredito que é muito confortável você passear com seu olho pela imagem, entrar e chegar aqui, e você visualizar a modelo assim. Eu gosto muito, eu fiquei confortável em sempre repetir isso, né? Mas normalmente, se eu fosse construir esse set, todo esse lado aqui, ó, eu teria jogado para cá. E a cortina ficaria aqui, ó. A cortina ficaria aqui e esse cenário ficaria aqui. Mas eu não sei por que ele foi nascendo desse jeito. Eu vi um dia antes, né, ou 2 dias antes, sei lá, fazer um teste do set, aí a cortina meio que. A coisa foi montando desse jeito e eu respeitei. Eu gosto, às vezes, de mudar o que eu faço normalmente, sabe? Sair daquilo que já é comum demais. Eu estou sempre fotografando desse jeito, vou testar uma coisa nova aqui. Eu não sei se essa imagem talvez perdeu um pouco do poder por eu ter feito isso. Talvez eu poderia ter jogado a cortina aqui, mas eu gostei do jeito que ficou. Achei que está confortável, achei que ela tem uma leitura bonita aqui assim, ó. Gosto disso, sabe? E aí volta aqui. Eu gosto disso. Gosto de como o olhar da gente vem daqui, caminha, e aí tem esse pôr do sol aqui. Aí aqui o sol estava ainda mais baixo, ficou um pouco mais laranja. Joguei uma fumacinha ali no final. Então gostei de como a imagem ficou no final. Então, o que que eu queria ressaltar daqui? Primeiro, eu gosto de imagens complexas. Nessa cena, eu tive que iluminar a parte do fundo primeiro, depois eu iluminei a Paula. Então, é uma imagem com vários planos, com vários detalhes, com vários itens para o seu olhar passear nela. E eu gosto disso, sabe? Porque eu acredito que essas imagens fazem a gente passar mais tempo nelas. Elas prendem o nosso olhar por mais tempo nelas, assim. Então, eu gosto disso. E, se eu não me engano, eu trouxe a minha referência para isso. Aqui está um making off que a gente fez, já tinha escurecido já, mas só para vocês terem uma ideia, né? Eu tenho esse recorte aqui na Paula, tem a luz principal nela. Eu dei uma angulada para ela vazar um pouco na cortina, mas não muito. E lá no fundo eu tenho, se eu não me engano, eu tenho um refletor mais ou menos aqui, assim, ó, para iluminar esse fundo aqui, ó, e criar essa luz charmosa aqui, ó, que caiu de um jeito bastante charmoso aqui no fundo aqui, assim, né? Então é isso, essa foi a live da Paula. E antes de eu partir para a referência, eu trouxe a referência de algo que me inspira a fazer fotos assim. Mostrar para vocês esse Canva, né, que a Digipix fez. Putz, um Canva muito bonito. Se eu não me engano, esse é um 30 por 40. É um fine art de algodão mais poliéster. O acabamento dele é semi-brilho e ele é impresso com tinta pigmentada. E ele tem uma moldurinha de madeira aqui assim, ó, de 3 centímetros. Gente, vocês estão vendo aí a foto, a filmagem da impressão, né? Mas é uma impressão muito bonita, assim. É uma impressão, tem muito charme essa imagem. Eu gostei muito, muito da qualidade dos tons, de como tem nitidez, sabe?
e eu penso como isso na casa do cliente seria legal, né? Como você ter um trabalho seu ali na parede dele. é, eu gostei muito disso. Gostaria muito de. Quero muito trazer esse tipo de produto para os meus ensaios pessoais aqui no estúdio também, e incentivar os meus clientes a adquirirem produtos assim. E impressões maiores também, né? Então, gostei muito da qualidade da impressão, estou bastante satisfeito. E aproveitar que eu pulei uma etapa aqui. A nossa live anterior, né, que foi a da Laura, com bastante cor, a Digipix também me mandou impressões. Então, olha essas imagens que ela mandou. Gente, isso aqui, você está vendo a filmagem da foto, mas isso aqui está numa qualidade tão absurda. A impressão da Digipix tem uma resolução de impressão muito maior que a média aí das impressoras convencionais que a gente vê aí no mercado. Então, isso tem uma qualidade de resolução de cores, de tons, e eu achei legal ter enviado esse trabalho para eles, porque é um trabalho que demanda da impressão, né? É um trabalho que pede uma impressão que consiga acompanhar o universo que foi criado ali na imagem, né? Então, para essas impressões avulsas aqui, a Digipix entrega isso numa qualidade assim absurda, sabe? Eu estou muito surpreso. E eu gostei também dessa escolha desse papel assim, que tem um brilho, sabe? Trouxe ainda mais vibração para a imagem. E tivemos também mandar, a Digipix mandou muita coisa nessa época dessas lives. Esse acrílico aqui, ó. Olha que legal. A borda dele, ó. Tá acrílico bonito também, né? Você pode usar na mesa. Pode criar uma arte assim que envolva a foto e envolva também alguma informação que você quer inserir lá. Então, putz, achei muito legal ter ver esses produtos e compartilhar com vocês nessa live. Será que eu vou deixar aqui, ó? Você acha que tá bonito assim, Caio? Tá ilustrando. Bem, e Daniel, de onde vem essa ideia de criar fotos com planos, né? E isso é tão constante no meu trabalho que, por exemplo, eu poderia gravar essa live aqui eu com a parede atrás de mim. E eu não gosto, eu gosto desse cenário aqui, ó, que tem aqui para você olhar, tem esse lado de cá, tem detalhes, tem pontos de luz. Eu gosto desses cenários que prendem o olhar, esses cenários com mais complexidade. E há um tempo atrás, não foi no início da minha fotografia, não, eu me deparei com esse cara aqui, ó, que chama-se Gregory Crewdson. Deixa eu escrever aqui. Eu estou melhorando em escrever com a canetinha, tá pelo menos dando para entender o que eu faço. E, gente, se você vê os bastidores, os cenários que o Gregory cria, é, eu não posso falar especificamente dessa foto, porque eu não sei dessa foto especificamente, mas ele tem fotos assim que não é uma casa mesmo, é um cenário num estúdio. E você vê em volta disso aqui, se você achou qualquer live que eu fiz complexa, se você vê o cenário em volta disso aqui, você vai assustar. É uma infinidade de luzes assim. E olha que legal essa foto. Tá certo que é um trabalho artístico, é uma coisa né, que não tem uma finalidade comercial assim. Então existe toda uma interpretação, uma coisa que tem a ver com a história dele e tal, a história de vida dele e tal, mas olha quantos elementos existem para serem observados nessa foto. Até a posição dela, que permite que você veja as costas dela no espelho, o jeito que ele preocupa de a luz desse quarto que ela tá balanceada com a luz do quarto lá do fundo. Então, numa forma bem grosseira de dizer, a fotometria aqui é a mesma fotometria daqui, que é a mesma fotometria daqui, e aí permite que você veja tudo, não tem um ponto estourado, não tem um ponto que é um clarão. é, e aí, quando eu vejo no meu trabalho, eu buscando trazer a janela, um pouco da paisagem, é isso. Eu quero ter um plano, eu quero ter um segundo plano e eu quero ter um terceiro plano lá no fundo. E olha que legal, assim, como a gente vai pegando referências e isso vai aparecendo no trabalho da gente, né?
Então, pô, esse cara, na minha mentoria, né, eu tenho uma aula extensa de algumas boas horas só falando do Gregory, e aí eu falo das referências do Gregory também, né? E a minha mentoria é online, então são aulas que ficam gravadas lá na plataforma. E aí eu busquei trazer esse trabalho do Gregory mais com fotos mais internas, mas ele tem fotos também produzidas numa rua. E aí é tipo assim, parou a rua e tem, sei lá, tem umas luzes num guindastes elevadas numas gruas enormes assim, iluminando a rua inteira. Coisa de maluco assim, mas eu gosto disso, né? Também deve ser maluco, né, Caio? Eu devo estar nessa mesma, o Caio está concordando, ele acha que eu tenho um pouco, né? Mas olha que legal, você traz a janela, e quando você traz a janela, você adicionou mais um elemento, mais uma informação nessa imagem. É, existe essa imagem que tem a sensação dela, uma pia, que sei lá, é sangue, que está cheia essa pia, não sei. Por que que ela está com essa expressão? E é inverno lá fora. E esse inverno te traz o quê? Você saber que é uma casa, que essa é a vizinhança e que está nevando, ela com essa expressão, essa pia. Muitas fotos do Gregory sempre tem algo bizarro, assim, como isso aqui, ó, tem esse tanto de flor meio arrancada aqui em volta dela. Ele sempre deixa um lugar para essa incógnita que vai te prender ali naquela foto e te segurar um tempo a mais ali pensando o que que aconteceu ali, o que que vai acontecer, o que que acabou de acontecer. Tem um lance meio sinistro assim. E aí, mesma coisa, gente. Olha que legal. Olha a complexidade dessas fotos. Olha como ele trouxe é, a outra pessoa, além dessa senhora na foto, através do espelho, ó. Você até meio que vê um pedacinho dele aqui, mas ele usou o espelho para você realmente ver melhor essa pessoa. Olha que inteligente isso, que complexo. Imagina iluminar uma cena desse tamanho, né? Imagina criar um set com tanto elemento visual, tantos lugares para o seu olhar percorrer. E aí mais algumas fotos, né? As mesmas observações, as mesmas coisas que me atraem. Então, e- trabalhos como o Guy Bourdin, que fala de cor, mas também o cenário é muito importante. Para mim, eles conversam com o trabalho do Gregory também, em que a cena também é muito importante. Então, muitas vezes eu estou aqui no estúdio às vezes até evitando muito o fundo liso, sabe? Então, às vezes eu busco trazer complexidade através da luz, seja uma luz mais produzida, com mais volume, com mais relevo, ou eu vou buscar trazer complexidade colocando elementos ali na frente do fundo infinito, ou às vezes até evitando o fundo infinito e usando outros pontos do estúdio aqui para criar fotos com mais elementos. Beleza. Eu acho que eu tenho que dar uma acelerada aqui para Quanto tempo temos de live, Caio? 30, meia horinha? Tá justo. É porque eu não quero também passar batido algumas coisas. E aí a gente veio para essa live aqui, que aí eu já me perdi no número dessas lives já. Mas que foi a live que eu falei do fundo 100% branco. Putz, eu vivo recebendo fotógrafos aqui para dar consultorias particulares aqui no estúdio, ou até no workshop mesmo, me perguntando do fundo branco, principalmente a galera que trabalha com formatura, porque o fundo branco ainda é um produto muito solicitado. E, gente, tudo que você faz mal feito num fundo branco na captura vai te cobrar tempo de edição depois para tentar deixar aquilo melhor. Então, quanto mais você consegue um fundo branco no momento da fotografia, no ato da fotografia, mais você está reduzindo, menor será o seu tempo na edição, menor será o seu tempo de pós-produção, mais vida, mais tempo, mais qualidade de vida, mais tudo, né? Tirado da frente do computador. Então, nessa live a gente fez um fundo branco assim, ó, na câmera, no ato da fotografia,
com às vezes um ou outro ajuste, uma ou outra correção de lente mesmo, que o Evoto fez ali, mas a gente usou o fundo branco, a gente criou o fundo branco na hora, assim. E aí nessa live eu fiz algumas variações, por exemplo, deixa eu abrir o set de luz aqui, fazer um esquema aqui para ter tudo na tela. Então, eu me lembro, deixa eu trocar. Eu usei, se eu não me engano, eu usei dois refletores para o fundo. E eu testei algumas coisas diferentes assim. Então, deixa eu deixar o fundo aqui, ó. Então, eu fiz dois refletores para o fundo e aí eu fui aproximando ela do fundo e não usei luz nenhuma na modelo para usar só essa luz que volta. Eu fiz algumas opções criativas assim, não necessariamente só o fundo branco padrão. Deixei só a luz que volta, fui abrindo a minha fotometria, praticamente usei esse flare, esse retorno de luz para iluminar ela. Se eu não me engano, eu também dei uma afastada nela aqui, e aí depois eu usei um rebatedor. Se eu não fiz isso nessa, eu fiz numa live mais para frente, aí eu vou mostrar qual é. E aí depois no final eu vim com uma luz mesmo para iluminar ela. E aí mostrei também como evitar essa luz voltando, esse flare que às vezes você tem, que às vezes deixa a borda da pessoa meio sem nitidez, meio borrada. Quanto mais a modelo estiver perto do fundo, mais esse retorno de luz vai atrapalhar na imagem dela, mais esse retorno de luz vai borrar a borda, né? Então, o que que você pode fazer? Se você tem espaço, afasta ela o máximo possível do fundo. Se você não tem, tenta colocar umas tapadeiras lá aqui, ó, para segurar esse retorno de luz. Aqui, ó. Então você insere ali umas tapadeiras para tentar bloquear esse retorno de luz. Então você fazendo isso, você consegue dar uma aliviada, uma suavizada nesse retorno da luz. E aqui na frente você vai, né, iluminar ela normalmente. Então, nessa live a gente criou esse fundo branco. Eu fiz um corpo inteiro também. Mostrei um set de duas luzes, se eu não me engano, para conseguir esse corpo inteiro. No fundo branco que eu tenho aqui, que é de papel, mesmo ele estando sujo, mostrei como fazer esse fundo branco liso, é, quase já recortado, quase já 100% branco na captura. E aí, se você não viu, volta lá, vai na playlist Mag Lives lá, para você conferir como é que foi o set que eu fiz para iluminar essa imagem aqui. E aí, seguindo o final, é claro, eu tinha que fazer umas fotos um pouco mais dramáticas, só porque deu tempo mesmo da gente fazer. A detalhe que ela trocou. Ai, Siri, tá dando as caras aqui? Agora não. Detalhe que, se eu não me engano, ela trocou de roupa no meio da live. Então a gente ainda teve essa ousadia de dar um tempo ali, ela trocou a produção e a gente mudou essa produção no meio da live. Então tá aí, fiz uns retratos, né, com esse fundo mais cinza, só para mostrar um jeito rápido de às vezes você fez com fundo branco, você só desliga as luzes do fundo e mantém a luz nela e você consegue já uma foto totalmente diferente, mas de uma forma rápida sem ter que refazer um set inteiro. E aí seguimos, né, para uma foto, para uma live que eu fiz aqui, ó, com esse fundo aqui, ó. E aqui eu usei os speedlights. A Siri falando, ó. A Siri falando. E aqui eu usei os speedlights nessa imagem, de novo. Se eu não me engano, foram dois speedlights. E olha só que legal. Para iluminar ela, eu usei um softbox de 30 por 40, gente. Isso aqui é 30, esse aqui é 30 por 40, ó. Desse tamanhozinho, softbox, assim, ó, para iluminar ela. E se eu não me engano, foram dois, porque aí eu não sei se aqui foi um refletor, mas eu usei uma outra luz aqui de cima
para criar essa luz no cabelo. Só essas duas luzes e fizemos essa imagem. E eu mostrei para vocês como você conseguir a harmonia do flash com luz ambiente. Então, a primeira coisa que você precisa, em casos assim, isso aqui, gente, você pensa assim, pô, essa situação, com o que se parece essa situação? Essa situação se parece, por exemplo, com o quê? Ah, o cara, o fotógrafo, a fotógrafa faz cenário de Natal. E aí tem um cenário lá cheio de lâmpada de LED, todo iluminado, e ela quer usar o flash, mas não quer que o flash mate a luz do LED, a luz do fundo, a luz do cenário. Isso também é um cenário muito comum para o fotógrafo que faz retrato profissional. Vai lá na clínica, no consultório, tem toda uma luz planejada, uma luz cênica ali, e ele quer usar o flash, mas não quer matar a luz do local, que é a luz que o cliente gosta do ambiente de trabalho dele. Então, primeira coisa, gente, é você ter um equipamento condizente com a necessidade. Então, uma pessoa que chega aqui com uma tocha SK400, que o mínimo de carga dela é 1/16, ele não vai conseguir, a luz dele mesmo, no mínimo, vai matar a luz ambiente, porque é muita luz para a necessidade desse momento aqui. É luz demais para esse cenário. Então, primeiro você precisa de uma luz mais fraca, uma luz mais suave. Você não pode ter uma luz muito forte aqui, porque ela vai estourar demais. E às vezes a tendência da pessoa, quando vê que estourou demais, é fechar a fotometria para controlar, para chegar na fotometria da luz do flash, mas daí ele está escurecendo o fundo. Então, a primeira coisa, ter uma luz compatível com o ambiente. Então, aqui um speedlight é mais que suficiente. E muitas vezes eu estou usando o speedlight aqui em 1/64, 1/128. Estou usando um bafinho, é um tapinha só de luz que eu estou usando ali. Então, essa live, para quem está encontrando esses cenários e está tendo dificuldade, é muito legal porque ela dá uma luz muito bacana sobre isso. E a outra coisa que eu falei, além da potência, é dispersão. Nesse caso aqui, aí vou abrir o esquema de luz aqui, né, de novo, para comentar. Vamos imaginar que aqui está o cenário, né? Aqui assim está o cenário. Uma coisa que você tem que fazer, se a pessoa está muito perto do fundo, provavelmente quando você usar uma luz na modelo, essa luz vai vazar no fundo. Essa luz vai chegar lá no fundo. Então, o que que você precisa fazer? Ou usar uma colmeia na sua luz principal, uma das formas de não deixar essa luz vazar no fundo, uma colmeia no seu octobox, no seu softbox, no refletor, seja o que você for usar, uma colmeia, que ela controla a dispersão, não deixa a luz vazar. Ou você pode também afastar. Quanto mais você afastar aqui, ó, mais você consegue fazer com que essa luz não chegue lá no fundo. Então, o grande lance é conseguir uma potência de flash que esteja equalizada com a luz do fundo e fazer com que a luz da pessoa que está fotografando não vaze para o fundo. Dois princípios importantes que vão te ajudar a dominar esse tipo de situação. E aí seguiu para a próxima live, a gente falou de rebatedores. Eu quis criar uma live falando tudo sobre rebatedores. Fotografei com a Amanda. Foi um set bem legal, porque a gente foi desde usar uma mesma fonte de luz e ter uma luz mais dramática, assim, ó, com sombras mais desenhadas, e às vezes naquela mesma luz, né, no mesmo tipo de luz, adicionar rebatedores e ter uma luz bem mais aberta, mais iluminada. Muita gente deixa de explorar o potencial do rebatedor porque não tem muita intimidade com ele. E eu mostrei para vocês um acessório que eu tenho aqui que direto as pessoas estão me perguntando, que é a tapadeira plana do estúdio que você encontra na Lumitec. Não tem como mostrar aqui agora, né? Você vai ter que voltar mesmo nessa live para ver isso. Mas o legal dessa tapadeira é porque ela é muito leve. Quem olha às vezes pela live acha que é pesado. Ela é levíssima. E ela abre tanta minha possibilidade criativa. Às vezes eu preciso de uma luz mais preenchida, às vezes eu preciso
que uma luz do fundo não venha para frente, igual eu mostrei lá na live do fundo 100% branco. Essa tapadeira, para mim, é uma mão na roda. Eu acho imprescindível, indispensável no estúdio uma tapadeira como essa, né? Então, beleza, essa foi a live tudo sobre rebatedores. E aí veio essa outra live que eu amei ela de paixão, assim, gostei demais porque é uma foto que eu já queria fazer há muito tempo, mas sabe quando tá na sua cabeça, mas você nunca pega o dia de criar isso e realmente botar para fazer, executar essa imagem? Não, não fiz. E aí a live me motivou a chegar para executar isso mesmo. Então aqui a gente criou essa imagem. é, eu me lembro mais ou menos do set dela, assim. Só que eu não vou desenhar ela aqui não, porque daí vai demorar um bom tempo. Mas eu me lembro que a gente tinha uma luz aqui, ó, por cima do fundo, né? Apontado para ela, com um filtro vermelho. Se eu não me engano, era um AD600, espalhando esse vermelho para todo lado. Aqui tem um outro AD600 com um snoot ótico. E aí esse snoot ótico projetou esse efeito circular aqui no fundo, né? E aí eu tenho uma luz principal iluminando ela. Se eu não me engano, é um strip light. 30 por 1,40, se eu não me engano. 30 por 1,40. Mas se tiver errado, gente, me perdoa e volta lá na live e vai ouvir de quem realmente sabe o tamanho que sou eu lá no set falando o tamanho exato. E aí eu usei depois um recortezinho, também com filtro vermelho, para pintar de vermelho aqui assim, ó. Olha como é que ele contornou um vermelho bonito aqui nela, né? Então, aí esse foi o set dessa live. Gosto muito disso. E eu experimentei nessa live com outras coisas também. Por exemplo, eu experimentei não iluminar ela e só usar um rebatedor, uma tapadeira aqui, ó, uma tapadeira aqui para voltar essa luz do fundo e chegar um bafinho de luz aqui. A ideia era essa mesmo, sabe? De deixar ela mais subexposta, assim. Só um bafinho de luz nela. Experimentei também sem nada, só esse contorno, só a silhueta dela. Então, olha como que um set pode te possibilitar várias experimentações com a luz e conseguir resultados diferentes ali. E aí também fiz esse close para ter mais uma variação. Eu particularmente eu gostei muito dessa live. Se bobear, a nossa Mag Live 12 vai voltar nessa vibração, nessa energia de cores também. E aí veio essa que foi a Mag Live 10, né? Nossa Mag Live foi, não, cara, não foi a 10 não. Essa foi a 8, foi a 9. Essa, não sei, não, gente, tô perdidaço. Tô perdidaço. Bem, essa live, gente, foi a primeira coisa que a gente introduziu nessa live, foi mostrar os bastidores. Então a Sara, eu comprei essa escada, comprei não só para a live, né, gente? Eu acho que essa escada vai me ajudar aqui, tanto na limpeza do estúdio, que eu tava precisando de uma escada aqui, quanto também vai fazer parte do cenário, assim. Então, a Sara me ajudou a customizar, porque essas escadas vêm assim, muito novinhas, muito perfeitinhas. E eu queria a escada com efeito mais de uma escada que já rodou, sabe? Que já tá com a quilometragem alta já. Então a Sara, né, tem todo o talento aí artístico, ela ajudou a customizar, deixar ela com esse efeito mais usado, assim, sabe? E nessa live a gente inaugurou uma coisa muito legal. Vamos dizer que essa live foi gravada, porque eu fui para São Paulo quando ela foi realmente transmitida. Então a gente começou na terça a fazer a pré-produção. Na quarta de manhã, a gente ainda estava fazendo os ajustes finais e umas fotos de teste. E na quarta à noite a gente gravou e editamos, né? A Dani da equipe editou um vídeo para passar e mostrar para vocês os bastidores. E aí, quem assistiu essa live, se puder passar nos comentários desse vídeo e me dizer o que vocês acharam. Curtiram ver os bastidores? Gostariam de ver mais isso? Gostariam que eu trouxesse mais vídeos de bastidores e outras lives? Querem lives mais complexas, tipo essa? Queria saber o que vocês
estão achando. Tem um termômetro, se a gente está no caminho certo ou não. Para essa live também eu aluguei esses dois Fresnéis. Esse é um Fresnel de 5K, 5.000 watts, e esse é um Fresnel de 2.000, se eu não me engano. Fresnel grande. Quem viu a live e pela foto aqui, você entende o tamanho dele. E agora imagina, eu chegar aqui e ligar uma luz de 5.000 watts e outra de 2.000, sem dimmer, sem nada. 7.000 watts de luz. E essa luz de Fresnel antiga é uma chaleira, né? Acho que não tem ar-condicionado conseguiria combater 7.000 watts de luz quente ligada aqui dentro, cozinhando a gente aqui dentro no meio da live. Eu nem sei como é que ia ser. Então, eu ia ter um problema que eu ia ter uma luz muito potente, que eu ia ter que fotometrar na potência dela, porque ela ia ser muito forte. E aí, o que eu pensei? Vou tirar as lâmpadas do Fresnel e colocar um Speedlight lá dentro. Só que o Speedlight é 5.400 e a luz do Fresnel é alaranjada, é amarelada, né? Então, o que eu fiz? A gente foi lá numa loja de iluminação para evento e eu comprei uns filtros para deixar essa luz bem amarela. Então eu coloquei o filtro tanto na cabeça ali do Speedlight, quanto recortei um quadrado e coloquei assim na frente da lente. Então eu fiz essa somatório de filtros para conseguir esse efeito. E o meu balanço de branco aqui estava bem azulado, assim, para deixar bem azul. E aí, se o meu balanço de branco está ali em torno de 4.000 Kelvin, 3.600, ou seja, a câmera está entrando com um tom de azul bastante expressivo. Imagina se eu coloco o meu speedlight aqui para iluminar ela sem filtro nenhum. Ia ficar um branco meio azulado, muito feio. Então, nesse speedlight de luz principal, eu coloquei um filtro CTO, que é um filtro que tem o objetivo de aquecer visualmente a cor da luz. Então, é um filtro laranjinha. E aí você tem o CTO de 1/4, você tem o CTO de meio, você tem o CTO de 1/1, que são intensidades de cor diferentes. E se eu não me engano, eu peguei um CTO de meio ou de 1/1 e usei duas, colei dois na frente do flash para essa luz ficar mais amarelinha. E aí você vê, como o meu balanço de branco estava mais azulado, não ficou um amarelo amarelão. Ficou um amarelo suave, né? Bonito, que deu um tom mais quente assim na pele dela. E aí fiz uma foto vertical também, é claro, para a gente ter variações, tá? E aí veio a live seguinte, que foi a live de número já não sei qual, mas é já chegando perto da antepenúltima ou da penúltima. É. E essa live foi assim, eu puxei essa ideia aqui de usar um balanço de branco mais azul e deixar a luz mais quente. Eu comecei essa ideia aqui e continuei aqui. Só que nessa foto aqui não tem luz natural, é só flecha aqui dentro. Aqui eu já tenho um pouco de luz natural, que é a luz da janela. Então, quando eu, se você joga um balanço de branco muito azul, ele vai azular essa luz natural, né? Só que nessa foto eu não tinha, então eu tive que colocar um filtro azul no flash. E o filtro azul que eu tinha aqui era um azul bem intenso. Não foi a minha ideia inicial, para ser sincero. Eu queria que ficasse um azul mais suave. Mas tudo bem, quando eu fiz os testes, deu esse azul bem intenso. Assim, eu achei que ficou um contraste de cor legal. É uma foto que foi para um caminho com contraste mais vibrante. Não ficou um contraste tão levezinho quanto eu queria, assim. Mas eu gostei. Muitas vezes você tem uma ideia inicial e às vezes no meio do processo eu sei assim, pô, vamos deixar. O processo me guiou por esse caminho e eu vou seguir e vou aceitar. Só que eu voltei na outra live, eu falei, pô, agora eu vou tentar colocar esse balanço de branco, tentar fazer um jogo de cores um pouco mais leve. Aí é que eu fiz isso, eu joguei um balanço de branco que possibilita deixar a cena mais azul. Então, olha como é que ele deixou azulado o meu fundo. E aí dá a ideia
de que era uma hora meio do crepúsculo, assim, sabe? É crepúsculo, Caio, quando o dia cai e fica aquela luz meio, aquela hora meio blasé, que não é nem noite ainda e não é nem o dia, mas é aquele meio termo aí, gente. Eu acho que chama crepúsculo, tá? Desculpa a ignorância de quem vos fala aqui. Mas deu essa ideia de uma hora meio, essa hora aí que eu tô falando que eu acho que é. E lá dentro, aqui dentro, com uma luz quente. Então cria um contraste interessante, assim, né? Tem um risco aqui. Cria um contraste interessante de tons, né? Uma luz quente com lá fora azulado, e aí cria uma dinâmica de cor diferente. O azul entrou nessa foto através do tom do fundo, não foi o azul do flash caindo ali. Então, olha que legal, gente, assim, como que as ideias a gente passeia entre elas e às vezes uma ideia que a gente tem numa foto, ela sai de um jeito, ela gera um resultado estético que é totalmente diferente do resultado estético dessa outra imagem, mas a ideia foi a mesma, assim, a sacada foi a mesma. O objetivo lá no início era o mesmo, mas gerou dois resultados muito diferentes. E, assim, o campo da criatividade é muito legal, né? E quando eu fiz essa foto dessa live aqui, ó, eu fiz ela, né, horizontal e fiz vertical também, até porque eu penso na capa do vídeo, tá? Então eu sempre penso em ter essa variação. Eu lembrei muito desse quadro de um pintor que chama-se Magritte, chama Império da Luz. E esse quadro, ele é muito legal, porque eu confesso que na primeira vez que eu olhei, eu não saquei qual que era do quadro. Depois que eu entendi que é um céu do dia e daqui para baixo é noite, ó. Olha que genial isso. E se vê o trabalho do Magritte, ele passeia por essas, por essas inventividades assim, que bugam a nossa cabeça assim. E eu achei muito legal assim ter esse duelo de tons assim. É uma luz do dia, né, no céu azulado e embaixo aqui é noite. E ele tem umas séries interessantes, né, de quadros dessa série, assim, que, se eu não me engano, chama Império da Luz, né, Empire of Light. E é uma série muito interessante. Eu gostei muito dessa série, assim, e ela meio que eu vim com ela na cabeça quando eu voltei para essa live aqui, ó, para essa outra live aqui, fazer essa história. E você fala, pô, Daniel, mas tem nada a ver com a pintura do Magritte. Tudo bem, mas assim, a história, a motivação também veio desse lugar. Então, gente, eu estou sempre trazendo referência de tanto lugar. Eu não estou só vendo outros fotógrafos e eu também importante. Eu não estou só vendo fotógrafo que faz as coisas parecido comigo. Então, eu gosto muito de ver fotógrafos que têm um jeito totalmente diferente do meu de usar a iluminação. Então, eu gosto de explorar essas outras formas de fazer o que eu faço aqui também e de enxergar o que eu faço. Então, bem, essa foi a essa foi a penúltima live antes da última, né? Claro, né? Não teria como ser outra coisa, né, Caio? Então essa foi a última, essa live logo depois veio a 10, é isso. Eu acho que foi a 9. Aí veio a 10. E a 10 eu vou deixar para vocês irem lá ver, quem não assistiu ainda. É uma live muito legal porque eu estou criando uma coisa que sempre me pedem aqui. Tá vendo que eu atendo o que me pedem. Eu estou sempre atento ao que me pedem. Pô, Daniel, eu queria saber assim, fazer fotos muito dramáticas com apenas uma luz e tal, criar uma foto com uma sombra mais desenhada e tal, mas eu tenho um flash só, tenho pouco recurso. Como que eu faço? Foi a live seguinte. A gente usou só uma luz e criou uns resultados muito legais, muito bacanas, com apenas uma luz e muito drama, muita dramaticidade. Bem, fechamos, né? Fechamos. Eu quero dar um salve aqui para os padrinhos da live que o Caio já lançou ali na nossa tela. Um salve Evoto, um salve Digipix, um salve Lumitec que apoiam esse projeto. Um salve para todo mundo
que está aqui atrás da câmera fazendo isso acontecer. Vocês estão vendo essa live segunda, mas agora são 21 horas de uma sexta-feira, gente. Nós estamos aqui gravando essa live para vocês e eu tô agora no estúdio dando a 12ª edição do workshop. Ó, você que ainda não segue o meu canal, é muito importante que você siga. Não só você vai ser notificado sempre que eu abrir uma transmissão ao vivo, como você dá uma moral muito grande para esse projeto, para ele continuar acontecendo, continuar existindo. A gente precisa muito de você, né? Então é você que faz ele continuar existindo. Quando você vai aqui nos comentários também, gente, e deixa um salve para mim, para dizer se você gostou, se você não gostou, se uma coisa ficou clara ou não ficou, se você tem uma dúvida, ou se você queria dar uma sugestão, isso também ajuda muito o projeto a continuar existindo. E eu estou planejando, logo mais, eu vi que o YouTube me dá um recurso de eu saber quem são os mais engajados com a live. E eu vou preparar um prêmio para o seguidor, né, pro ouvinte não, gente, não é rádio. Eu vou preparar um prêmio para quem for mais engajado na live, quem mais comenta, quem mais curte, quem mais assiste. Essa pessoa vai ter um prêmio aqui. Logo em breve eu vou criar alguma coisa, tá? Bem, é isso aí. Valeu demais. Uma excelente semana para você. Essa é a sua dose semanal de iluminação na fotografia e a gente está criando aqui a comunidade mais eletrizante de fotografia desse Brasil. Perfeito? Tamo junto e até a próxima Mag Live.